Olá, amigos. Aqui é pastor Ademir, da Igreja Casa do Oleiro, aqui de Meia Praia, Itapema. Estamos tão felizes por termos tantas pessoas incluídas no grupo, em que vamos durante 42 dias andar por uma jornada de leitura, lendo os 42 capítulos do livro Uma Vida com Propósitos, escrito por Rick Warren, um homem realmente célebre no seu país, um homem com uma igreja a mais de 30 mil membros e que é um testemunho vivo da glória de Deus na sua vida. Fico feliz em poder compartilhar contigo diariamente a leitura do capítulo por capítulo e hoje quero começar lendo o capítulo número 1 junto com você. Aproveite esse tempo, deixe Deus falar contigo nesse tempo. Se você puder jejuar, jejua. Se você puder orar, ore. Se você puder adorar, será ainda melhor. E nós vamos, a fim de cada capítulo, nós vamos poder orar. Assim como nesse momento eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos abençoe nesse tempo, nesses 42 dias. E não seja diferente hoje, começando o primeiro dia dessa linda jornada, no capítulo número 1. Quero ler com você. Veja lá, o capítulo chama-se Tudo Começa com Deus. E o autor coloca aí um versículo muito interessante de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Fala, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósitos. Depois ele coloca um texto de Bertrand Russell, um ateu, e fala, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Vamos ao texto. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira, ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas, quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E, até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Me permita repetir essa última frase. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade,
nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para os propósitos particulares. Vou repetir de novo, me permita. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para propósitos particulares. Continuando, a Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto a uma livre vida e espaçosa. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito da vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam um assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Tipo, dê importância a seus sonhos, acrescenta, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais e assim por diante. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se em geral ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Vou abusar muito de você ao repetir isso, mas tenha paciência, tá? Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo, e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. E aqui, repito novamente, na verdade, este livro ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Ele vai ajudá-lo, portanto, a encontrar o seu propósito. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Eles conjecturam, supõem, teorizam e quando dizem sempre pensei que a vida fosse, querem dizer este é o melhor palpite que posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. Dr. Hugh Moorhead, professor de filosofia na Northern Illinois University, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo perguntando: qual é o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moorhead que lhes respondesse
caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. Portanto, descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. Deus não é apenas o ponto de partida da nossa vida, é a fonte dela. Irmão, eu quero repetir isso aqui, ó. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado totalmente de graça. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. Terceiro, seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito, muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu a sua atenção num dia terrível e ele escreveu, recordando: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrado, na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Irmão, querido que está nesse grupo, você está prestes a caminhar para a luz. Estamos encerrando a leitura do primeiro dia e devemos pensar sobre o nosso propósito. O tema para a reflexão de hoje é: eu não sou o foco.
O foco é o propósito de Deus para a minha vida. O foco é o propósito de Deus para a sua vida. O versículo que devemos memorizar é aquele que lemos no comecinho. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. E então vem uma pergunta aqui do livro para meditarmos. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Que tal você pensar profundamente sobre isso a partir de agora até ler o próximo capítulo amanhã? Apesar de todos os argumentos a meu redor, pessoas tentando me convencer ao contrário, tudo trabalhando para me convencer ao contrário, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, para Deus, mas não para mim mesmo? Vamos orar? Quero convidar você a orar ao findar esse capítulo. Amado Espírito Santo, doce Espírito de Deus, nós estamos nessa jornada porque queremos crescer em direção ao centro do teu coração. Todos nós que estamos nesse grupo estamos precisando de bênçãos nesses 42 dias. Todos nós precisamos de interagir contigo, Senhor, para crescermos em adoração, crescermos no propósito, para encontrarmos o verdadeiro propósito para as nossas vidas e, acima de tudo, queremos te adorar em espírito e verdade. Por isso, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, nesse momento que estamos lendo aqui esse capítulo, nós queremos entregar em tuas mãos nossas vidas, declarando que nesse tempo, desses 42 dias, a nossa mente, o nosso propósito, a nossa prioridade será nos aproximarmos mais do teu coração e chegarmos juntinho de ti. Para isso, Senhor, nós te pedimos, envia anjos na casa de cada pessoa desse grupo. A tua palavra fala que o Senhor tem miríades de anjos à disposição daqueles que te amam. E todos que estão aqui nesse grupo querem te amar cada vez mais. Por isso, Senhor, envia anjos na casa deles para que eles possam ser protegidos. Não permita nenhum ataque satânico na vida deles. Pelo contrário, abençoa eles para que todos possam ter saúde física, espiritual, emocional, financeira, Senhor, durante todo esse tempo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.